Então, a primeira palestra é a da Natasha Gonda, né, como usar os idiomas a seu favor e turbinar a sua carreira. Porque muitos de nós aprendemos idiomas até por lazer, né? Mas também a gente pode usar esses idiomas como trabalho. Eu, por exemplo, comecei realmente aprendendo inglês e francês por lazer mesmo e 15 anos depois eu me tornei um tradutor, porque eu já sabia os idiomas, então consegui esse avanço, aí, essa mudança até total na minha carreira, que eu trabalhava com computação e agora trabalho com línguas há 11 anos. Então, ela descreveu da seguinte forma: se você pensa que os idiomas servem apenas para fins de comunicação entre diversas culturas, está enganado. Eles têm muito mais a te oferecer. O conhecimento de um idioma adicional, além do seu nativo, pode te trazer diversas vantagens, tanto pessoais quanto profissionalmente. Através da história da Natasha e das dicas que ela vai dar aqui para a gente vai aprender alguns dos diversos tipos de trabalho do mundo dos idiomas. A Natasha, ela é advogada, enfermeira e profissional dos recursos humanos. Ela tem dupla cidadania, brasileira e grega. Ela morou 20 anos em Tessalônica, na Grécia, e fala fluentemente 4 idiomas: português, grego, inglês e espanhol. Em 2012, ela voltou ao Brasil, seu país de origem, para recomeçar do zero. E ela agora mora no Brasil. É gerente de facilities em um e-commerce de vinhos e atua por paixão como tradutora junto a grandes marcas e professora também do idioma grego. Então, pessoal, com vocês, Natasha Gonda, por favor. Olá! Ai, gente, que prazer estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Eu vou me soltando aos poucos, porque é a minha primeira palestra, então a gente vai bater, na verdade, a gente vai ter um bate-papo, eu vou dar algumas dicas para vocês, vou falar um pouquinho, né, da minha história, para tentar inspirar alguns a saírem um pouquinho da zona de conforto, perderem o medo, né, sobre entrar nesse mundo dos idiomas. E acho que é isso. Vamos lá? Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre como usar os idiomas ao seu favor e turbinar a sua carreira. Então, eu vou começar um pouquinho falando de mim, para vocês entenderem um pouquinho de onde que eu vim, como que eu vim. Eu sei que algumas vezes isso parece chato, mas é importante a gente mostrar essa evolução nossa como pessoa e como profissional, tá bom? Opa, desculpa. Então, minha jornada. Eu morei 20 anos na Grécia, em Tessalonique, né, no idioma grego mesmo. Eu estudei lá, eu me alfabetizei lá, meu pai é grego, minha mãe brasileira, tiveram um grande amor aqui no Brasil, foram morar lá, né, em 1992. Então, nasci aqui e fui para lá com 1 aninho de idade. O que eu fiz lá? Fiz toda a parte de alfabetização, conheci a cultura, virei uma grega mesmo. E o engraçado é que aqui no Brasil eu sou chamada de grega e lá na Grécia eu sou chamada de brasileira. Então, é uma mistura de nomes em cada país. Lá eu fiz um curso técnico de enfermagem junto com o ensino superior. Minha mãe era também, durante muitos anos, professora de italiano, espanhol, português, grego. A gente já trabalhou para o consulado de lá. Então, foi assim, uma mistura de idiomas, né? Uma mistura de culturas. Em paralelo, eu fiz vários trabalhos lá como garçonete. Foi algo mais para me sustentar, me manter, não depender dos meus pais. Pulando rapidamente essa parte, minha mãe sempre foi uma incentivadora de idiomas. Então, lá na Grécia, tinha muitas mulheres brasileiras que eram casadas com gregos. Só que, assim, a gente reparava que nem toda mãe ensinava ao seu filho o idioma nativo. E minha mãe ficava surpresa com isso, porque minha mãe considerava que era realmente algo importante, né, a gente falar o nosso idioma nativo. Então, ela sempre foi me estimulando a aprender a cada dia mais, a entender a importância de realmente vestir a camisa do nosso país. Mesmo eu estando na Grécia, a gente tinha que falar português. E hoje esse, inclusive, é um tabu na Grécia, porque muita gente fala: nossa, você é de fora e você fala português com seu filho na Grécia. E as pessoas, a minha mãe, por exemplo, falava: sim, eu falo, porque é o nosso idioma, né? Então, desde pequena, eu fui crescendo com essa ideologia do como é importante a gente falar o nosso idioma. E aí, um certo dia, minha mãe falou: bom, começou a vir a crise da Grécia, lá na época de 2011, 2012, tinha acabado de me formar em enfermagem, eu era adolescente ainda, não sabia muito bem o rumo que eu ia tomar na minha vida. Aí, minha mãe falou: bom, vamos para a Grécia, vamos para o Brasil. Aí eu vim para o Brasil sozinha. Eu comecei minha vida com 2 malas, então coloquei toda a minha vida de 20 anos dentro de 2 malas e vim para o Brasil.
E vim sozinha, detalhe. Sozinha, assim, para começar com R$ 500 no Brasil. Quem vive com R$ 500, gente? Aí... Foi difícil. E aí vocês pensam comigo, uma pessoa que viveu na Grécia por 20 anos, vem para o Brasil, criminalidade, trânsito, uma cidade enorme, que nem o senhor chamou ontem de Monstrópole, que eu achei muito legal. Então, foi um choque de cultura muito forte. Por mais que eu fosse brasileira, falasse português, foi um choque. Porque eu estava sozinha, eu não sabia pegar o metrô, eu não sabia nada. E aí, inclusive, eu falava o português do jeito que eu falo hoje, só que não na fluência que eu exijo ter hoje. Então, por exemplo, eu comecei a falar, eu vou ter meu primeiro trabalho. Meu primeiro trabalho foi como? Foi uma monitora infantil. Eu tinha medo de ligar, por exemplo, e eu atendei e o Juliano falou, meu nome é Juliano, eu tinha medo, eu não sabia anotar. Então, eu tinha esse certo receio. Aí eu falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa. Então, passando por essa fase, eu comecei a falar, bom, eu preciso, né, me aprofundar na educação. E aí eu entrei na faculdade de Direito em 2014. Nisso eu já comecei a trabalhar no mundo privado, os idiomas eu não tinha ainda nenhum contato assim muito próximo. E aí eu falei, bom, ok, o direito vai me ajudar a abrir a mente e a realmente aprender mais o português. Aí tinha termos técnicos de direito que eu não fazia ideia, estava todo mundo lá na frente fazendo estágio, eu não sabia de nada. E aí, em 2016, entrei na faculdade de RH. Então, eu realmente abracei o mundo e fiz 2 faculdades ao mesmo tempo para me pressionar a aprender muito melhor o português e também a me desenvolver profissionalmente. Aí veio o amor com os idiomas. Minha mãe faleceu em 2015, aí eu falei, bom, estou um pouco perdida, não sei o que eu faço da vida, nananana. A gente entrei um pouco num fluxo de me autodescobrir, de me redescobrir, e minha mãe tinha um livro de grego, né? Um livro de grego que ela dava aula. Aí eu falei, bom, o que eu faço com isso? Eu não sei, nunca dei aula, não conheço, nanana. Deixei de lado, lá no armário por muito tempo, até ano passado, por exemplo, por quase 3 anos. Só que aí eu falei, bom, eu falo inglês, eu falo espanhol, eu falo grego, como que eu posso usar isso ao meu favor? Primeiro, para eu conseguir ganhar uma renda extra, né, porque quem não quer. Segundo, para eu conseguir alavancar meu networking, entrar um pouco mais, falar mais com gregos aqui no Brasil, aqui em São Paulo, e também para eu virar uma profissional dos idiomas e me espelhar na minha mãe. Aí comecei, a primeira, inclusive, vez que eu realmente me desafiei, que eu estava comentando aqui com a galera, foi quando me chamaram para fazer interpretação na Globo. E aí eu falei assim, e aí tocou o telefone no escritório, Natasha, eu sou o tal fulano da Rede Globo. Aí eu, é pegadinha, né? Aí ele, não, é verdade, eu sou da Rede Globo. Aí eu gelei assim, gente, eu sinceramente gelei. Ele, queria te convidar aqui para fazer uma interpretação ao vivo, no Domingão do Faustão, no idioma grego, com o ator José de Abreu, que aí eles tinham um quadro. Eu fiquei assim, ó. Eu não sei o que eu faço, realmente, porque eu nunca tinha feito interpretação. Eu, muito menos, né, na Rede Globo, que vocês sabem quem que é a Rede Globo, o maior canal, né, de televisão aqui no Brasil, e ao vivo. Exato. E aí, bom, eu falei, vou me desafiar. Eu falei, se não der certo, não deu certo. E esse foi o grande ponto, eu me desafiar e eu aceitar uma coisa que eu não sabia fazer 100%, sendo transparente. Olha, eu nunca fiz, mas eu posso tentar. E se não der certo, vocês me perdoem, mas também se der certo, ótimo, todo mundo sai feliz. E acabou dando super certo. Fiquei lá o final de semana inteiro, fiquei 10 segundos na tela do Domingão do Faustão, mas já foi super válido e a experiência valeu bastante. Depois disso, a Rede Record me chamou para fazer uma transcrição, uma interpretação também dos Jogos Olímpicos. Sinceramente, não deu muito certo, tá? Porque eu estava muito nervosa, era 5 horas da manhã, eu não conhecia os termos técnicos,
do assunto que era tratado. Então, eu me desculpei, porque a gente tem que ter essa postura de me desculpar. Olha, é minha primeira vez ou minha segunda vez, não sou boa no assunto, peço desculpas, eu quero tentar de novo. E aí tinha outros intérpretes lá que me ajudaram e a gente seguiu um pouquinho, mas não deu certo. E faz parte não dar certo. Mas o importante é a gente tentar. E, como eu disse, a gente se desafiar, tá bom? E desde então, eu comecei a trabalhar com muitas agências de idiomas. E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês depois como vocês fazerem essa abordagem. E até hoje, por exemplo, eu trabalho com os idiomas como professora, não trabalho como intérprete, mas já fiz isso, e trabalho como tradutora no idioma grego, que é a minha especialidade, que é um idioma raro. Então, usem o idioma raro que vocês têm ao favor de vocês aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Eu trabalho no ramo privado. Juliano comentou que eu trabalho na Evino. Eu saí da Evino no mês passado. Eu estou na WeWork, não sei quem conhece. Eu estou numa nova empresa aqui em São Paulo. Então, é mais um desafio, que eu adoro desafios. E meus clientes hoje, na área da tradução, já são Globo, Record, Volkswagen, Mondial. Então, eu trabalho para a Mondial fixamente desde 2014. Então, eu traduzo todos os manuais técnicos de eletrodomésticos deles para o idioma grego. Então, tudo que sai do Brasil vai para a Grécia é traduzido por mim. E isso tem me trazido assim, uma experiência incrível de vida e de trabalho. Tá bom? Muito, muito técnico, extremamente técnico. Então, como começar? A importância de um idioma adicional. Como eu disse, aqui no Brasil a gente tem uma minoria que fala muitos idiomas. E quando se costuma falar, nossa, eu falo inglês, português, espanhol, as pessoas ficam, nossa, que legal, como que você aprendeu? Nanana. Só que hoje, o que eu falo? A gente não tem desculpa para não falar um idioma, porque a internet tem tudo. Tem curso de graça, tem livros, tem e-books, tem pessoas que a gente conhece. Então, não existe desculpa da gente não saber um idioma. Exato, exatamente. Então, além da gente conseguir se comunicar numa viagem, que aí eu vou dar um exemplo, que eu fui para Nova York e meu marido não fala inglês. Eu falava para ele, I want a beer. Meu marido falava, não, fala você. Fala! Não, I want a beer. Não, ele não queria tentar falar. Então, isso é muito importante. Se eu for para a China, vou tentar falar chinês, mesmo que eu fale tudo errado. Mas, então, além de você se comunicar com uma cultura nova, e viajar, ir para um país novo, isso te serve tanto pessoal quanto profissionalmente. Que aí pode te abrir diversas portas, tá? Aqui eu errei, então desculpa. Então, entenda seu diferencial. Qual que é o seu diferencial? Nosso mercado é saturado. O mercado da tradução é saturado. Então, a gente tem muito profissional, mas, como eu digo, até para o ramo da internet, o mercado é amplo e tem para todo mundo. O importante é a gente saber chegar lá e a gente conseguir começar, dar o start. Então, qual que é o seu diferencial? Meu diferencial é saber falar grego. Eu sou uma das pouquíssimas pessoas no Brasil e uma das pouquíssimas pessoas em São Paulo que fala grego. Então, quando eu vou vender meu trabalho, esse é meu diferencial. E é meu idioma nativo, então é muito melhor para mim. Agora, um conhecimento específico, por exemplo, você sabe mexer numa ferramenta, num software que nem todo mundo sabe. Esse é o diferencial. O importante, então, é você conseguir identificar o que te faz ser diferente? Por que a pessoa tem que te contratar? Responda essa pergunta para você mesmo. Por que eu tenho que ser contratado? Site, currículo ou cartão de visitas? Como que vocês costumam fazer a divulgação do trabalho de vocês? Quem tem um site, por exemplo? Legal. Currículo? Ok. O que mais que eu falei? Só cartão de visitas? Legal. Existe mais algum ponto? LinkedIn. Legal, então vocês usam o LinkedIn como tradutores. Legal. Exato, e é muito importante vocês terem, como eu sou profissional do RH também, eu faço consultoria de currículos, é muito importante vocês terem um LinkedIn e um currículo muito bem estruturado. Já fui recrutadora, então quando eu recruto alguém, tanto sendo na área de tradutor, ou então de um analista de marketing, por exemplo, é muito importante que o currículo de vocês seja claro, seja direto, seja bonito, que tenha todos os trabalhos, que seja nítido para a pessoa que vai contratar vocês o que vocês fizeram, o que vocês desenvolveram. Tem um grupo no Facebook, não sei se alguém participa, que se chama Tradutores, Intérpretes, Curiosos, algo do tipo, né?
Teve uma postagem que foi muito engraçada, eu até me senti mal assim, de dar risada, né, internamente, mas teve um rapaz que falou, gente, eu quero começar a traduzir, como que eu posso entrar nesse mundo dos idiomas? Assim, escreveu tudo errado, sem pontuação, sem nada. Todo mundo respondeu, primeira coisa é você aprender a colocar pontuação, porque, gente, isso é nítido, né? Então, é muito importante o nosso cartão de visitas. Então, entendam aonde vocês se encaixam, na tradução, na interpretação, na locução, que nem a Volkswagen me contratou para fazer uma locução. Gente, eu nunca tinha feito locução na vida. Era em inglês, tinha que falar uma frase em alemão, nunca falei alemão na minha vida, mas deu certo. Peguei o Google Tradutor, fiquei ouvindo 80 mil vezes todo dia aquela mulher falando a frasezinha Willkommen to Volkswagen. E aí eu fui pegando o ritmo, sentamos lá meia hora, fiz o negócio e ficou lindo. Tanto é que eles tinham contratado uma mulher que trabalhava no escritório deles, mas que falava o inglês do brasileiro mesmo, com aquele sotaque brasileiro. Aí eles falaram, não, a gente quer alguém que tenha um sotaque realmente inglês. Fui lá, desenvolvemos. Então, mais uma vez, saí da minha zona de conforto, fiz algo que eu não sabia. Alguém pode ser melhor em tradução, alguém pode ser melhor em interpretação, como é você, o seu caso, que você quer trabalhar com isso, você não quer você? Tradução, só. Só tradução? Legal. Tem alguns intérpretes aqui? Ah, tem bastante gente. O restante é tudo tradutor? Ou professor. Pô, que legal, que legal. Muito legal. Então, é importante vocês entenderem aonde vocês encaixam para vocês focarem a energia de vocês 100% lá, tá? Aqui, como começar? Eu falo que você tem que criar um script padrão e ter uma documentação. Documentação eu posso dizer um currículo, posso dizer um site, que é o meu caso, por exemplo, e um script padrão para você entrar em contato com as empresas, para você se apresentar. Ah, não é, prezado, segue meu currículo, Não, tem que ter um script muito legal. Eu já desenvolvi isso, para quem quiser depois me chamam que eu vou mandar para vocês, tá? Tem 2, 3 scripts diferentes, que aí vocês adaptam. Porque isso também chama a atenção do cliente, o jeito que você se apresenta, o jeito que você se vende, tá? Cria uma rede de contatos em empresas. Aqui, o que eu vou falar? Eu fui num simpósio e aí conheci 300 pessoas, peguei 300 cartões. Sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever um e-mail para essas 300 pessoas se apresentando de novo. Então, você vai lá, você vai gastar 3 horas do seu dia, mas isso vai te render demais. Vai te render contato, exato. Então, você vai se reapresentar, porque lá no simpósio ele nem vai lembrar quem é você amanhã. Então, você vai lá, vai se reapresentar. Aí, o que eu fiz para começar minha carreira? Entrei no Google, Empresas de Tradução São Paulo. Peguei lá 100, peguei os e-mails das 100, mandei um e-mail para 100 empresas. Não tem e-mail? Liga, pede o contato. Então, o importante é você procurar tudo dentro do seu ramo na internet e entrar em contato com essas pessoas, se apresentando e mostrando que você está apto e disposto a trabalhar com elas. Existe uma regra que das 100 pessoas, 10 vão entrar em contato, faz parte. Talvez bem menos, realmente. Mas, pelo menos, você tem um retorno e você já fez seu contato. E tem empresa que entra comigo em contato 2 anos depois e fala, olha, lembrei de você, preencha seu cadastro aqui, nananã. Então, isso é muito importante para vocês fazerem o primeiro passo. E aqui, sejam membros de sites e participem de oficinas. Então, que nem vocês estão fazendo hoje, vocês estão aqui, vão fazer networking, pode ser que fulano te indique para o ciclano, então pode ser que fulano precise de um colega de trabalho e vocês façam toda essa parte de ajudá-lo, ou então de trabalhar com ele. Então, isso é muito importante. Próximo passo, apresente-se para o cliente. Então, é o que eu falei. Vão atrás do cliente. O cliente muitas vezes não vai chegar até vocês, mas vocês podem fazer esse primeiro passo e é muito importante, tá? E divulgue seu trabalho nas redes sociais. Gente, eu sou mestra em fazer isso. Vocês devem ter visto aí no grupo que eu mando, oi, eu sou a Natasha, pum. É muito legal. Pode parecer chato às vezes? Pode, mas você tem que ter uma moderação. Então, o grupo dos intérpretes, que as meninas lá atrás estão, que já conhecem, vão lá, gente, eu sou a Natasha, eu sou tradutora de grego, toma meu site. Um monte de gente interage. Aí eu vou no próximo grupo, oi, gente, sou a Natasha, No meu Instagram, eu tenho 29 mil pessoas me seguindo todos os dias. Então, eu vou lá, coloco nos meus stories. Hoje eu vou palestrar no Poliglotar. Legal. Ou então, vai lá, gente, eu criei meu site. Aí, dentro do meu site, eu tenho tudo da minha carreira. Então, é muito importante vocês usarem ao seu favor também os idiomas e as redes sociais. E dizendo redes sociais, eu digo até internet. Porque a internet, a gente está em constante movimento, a gente está em constante evolução. Você pode escolher, ou você pode escolher, tem, por exemplo, advogado que cria doutora Natasha Gonda, por exemplo.
ou advogada Natasha Gonda. Tem perfis, tem pessoas que criam dentro do próprio perfil, só que aí vai depender de você manter uma postura tanto profissional quanto pessoal, porque você vai divulgar a sua vida e o seu trabalho ao mesmo tempo. Então, você vai ter que aprender a... Sabe? Eu vi, por exemplo, casos de pessoas que têm, sei lá, a pessoa trabalha com cozinha, né? E ela tem um Instagram só para aquilo. Eu acho que seria interessante, por exemplo, ter um tradutor Robertson separado, para não misturar, entendeu? Você pode misturar, eu vou te dizer como. Por exemplo, a gente está fazendo a palestra hoje. As pessoas que te seguem, por exemplo, digamos no Instagram, gostam de acompanhar a sua vida. Estão lá porque querem te ver, querem ver o que você está fazendo. Então, por exemplo, gente, falei ontem, vou fazer uma palestra no Poliglotar. Nossa, que legal, você vai falar sobre o quê? Quando você mostra os bastidores, as pessoas piram. Então, você, por exemplo, é cozinheiro. Mostra os bastidores de como você está fazendo a comida, como que você vai atrás do material, como que você vai atrás do curso, qual curso você fez. As pessoas querem saber como você chegou em certo lugar. Você tem que ter um limite, né? É o que eu sempre digo. Quando você quer passar credibilidade, transmitir confiança para alguém, por exemplo, eu com os meus seguidores, eu com os meus clientes, você tem que dar conteúdo de graça. Gente, é assim que você começa. Porque eles vão conhecer seu serviço, eles vão confiar em você, eles vão aprender um pouco mais sobre você. Eu falo muito sobre desenvolvimento pessoal e profissional e de graça. Eu faço workshop, faço palestras dentro do meu Instagram, tá, gente? Mas é importante isso. Então, é assim que você vai conseguir começar a ter clientela. Tem universitário que fala, Natasha, eu estou participando de uma competição universal, eu preciso fazer um assunto, escrever um papel que tem o tema em grego, eu não consigo encontrar ninguém porque estão me cobrando muito caro. Cara, sabe o que eu faço? Eu vou lá e faço de graça para o menino, porque é assim que ele vai me indicar. E não vai. Meios para sua divulgação pessoal, site. Contrata um Wix da vida. O Wix tem sem custo, tem com custo, é mínimo custo. Cria um domínio no seu nome. Você vai penar um pouquinho para fazer toda a estrutura do seu site, mas tem template pronto. Tem muita coisa boa. Usem a internet, a tecnologia, que ela está em constante evolução ao favor de vocês, tá? Instagram, já falamos, é muito importante. É muito importante. O Instagram hoje está assim, muito acima de Facebook, por isso que, inclusive, eu coloquei em primeiro lugar. O Facebook está perdendo toda a parte da popularidade que ele tinha. A televisão, inclusive, hoje, é muito difícil. As marcas hoje preferem contratar um influenciador do que contratar uma propaganda de 10 segundos na Globo, por exemplo. Então, o Instagram está muito forte na parte da tecnologia. Você vai usar a hashtag da sua profissão, você vai usar, você vai seguir pessoas que te inspiram no mesmo ramo que você, para você pegar insights e a pessoa voltar a te seguir, te dar dicas. É muito importante esse relacionamento interpessoal. Eu sou muito a favor do Instagram. Meu marido fala, você não desgruda desse celular. Eu falo, bom, eu trabalho com isso, então não tem como fazer. Facebook. Particularmente, eu uso o meu Facebook para amigos, realmente. Pessoas que eu conheço. Não sei se vocês são diferentes, mas eu não vejo o Facebook como uma forma de divulgação profissional muito ampla. Eu acho que ela é muito fechada para pessoas do meu nicho, do meu convívio, né? Então, amigos, hoje eu fiz uma palestra no Poliglotar. Legal. Agora, o Instagram é muito mais geral, tá? Networking é o que a gente está fazendo aqui hoje. Então, converse com outros profissionais, se inspire em outras pessoas, pegue dicas. Como que você começou? Como que você não começou? E um pouquinho eu vou falar para vocês como precificarem o serviço de vocês, que também é uma outra dica. Então, eu fui perguntando, que nem o caso da Volkswagen, nossa, quanto que eu tenho que cobrar nessa locução? Nunca fiz locução, não sei como que faz, não sei como que cobra. Tem uma média de X a Y. Aí você passa para o cliente X, o cliente fala, X é muito alto, vamos para Y. Y não, mas vamos no meio termo. Então, é um jogo de cintura, tá? Cartão de visitas é muito legal também. Hoje em dia tem muita gente prezando pela sustentabilidade, eu entendo, concordo, mas tem gente que gosta, que tem aquela listinha de cartões na gaveta ou dentro da carteira. Faz parte, é uma coisa muito antiga nossa, então eu gosto bastante. Mas às vezes fica lá no fundo da gaveta e ninguém vê. Então, vai depender da preferência de vocês. Aí, recomendação, eu vou falar disso no próximo slide, e palestras e oficinas, participem. Então, o que o Juliano está trazendo e propondo aqui para vocês é muito importante para vocês ampliarem o conhecimento e abrirem um pouco esse leque, né, de tudo que vocês já sabem.
recomendação eu vou falar no próximo slide. Então, como precificar sua mão de obra? Eu gosto muito desse tema porque eu não sabia, eu queria ter uma Natasha lá atrás para falar, Natasha, cobre isso, cobre desse jeito. Então, vocês têm que estudar o público-alvo de vocês. No caso, por exemplo, vou dar o exemplo da Volkswagen e o exemplo do universitário que me contratou. Eu posso cobrar o mesmo preço? Não posso. Não dá. Volkswagen, empresa grande, conhecida, eu tenho um preço. O universitário, ele está começando, ele não tem verba. Mesmo que ele tenha verba, está destinado aos estudos dele. Então, é um pouquinho do que a gente disse, para dar algo gratuito para as pessoas, porque assim elas valorizam a gente se desenvolve mais, mas ao mesmo tempo a gente cobrar também um preço lógico de acordo com o nosso público. Investimento e know-how na área. Quanto você investiu na sua educação, no seu conhecimento? Você deve ter feito muito curso, você deve ter pago muito conhecimento para adquirir tudo o que você sabe hoje. Então, quanto você investiu para você ter o retorno de ser a pessoa que cobra X reais para executar um trabalho? Isso é muito importante, vocês entenderem quanto isso aqui vale, sabe? É isso que eu digo. Isso, exatamente. Eu fiz 3 faculdades, gente. Então, assim, eu já gastei muito dinheiro, ainda pretendo gastar mais. Não posso abusar. E aí a gente vai falar que tem que ser um valor lógico e não abusivo, tá bom? Competitividade. A gente, querendo ou não, a gente compete, né? Como eu falei, o mercado ele é grande, ou ele pode parecer pequeno, mas nós somos também muito grandes em termos de tamanho. Então, tem muitos tradutores, muitos intérpretes, muitas agências de tradução, mas muitas vezes a gente não sabe como mostrar o nosso trabalho. Então, a gente tem que entender um pouquinho disso. Fazer uma pesquisa de mercado, entender como que está essa parte da tradução, da interpretação. Pesquisa, internet é tudo, para a gente conseguir ter argumentos válidos quando a gente for falar com uma empresa, cobrar o que a gente cobra e vender o nosso serviço, né? A nossa persona. Precifique. Você pode precificar por 3 itens. Por hora, então, por projeto eu cobro X reais por hora. Pode ser um valor legal, pode não ser, mas aí você faz uma negociação. Sempre coloquem um preço um pouquinho acima para vocês terem margem de negociar. Mas vocês têm que definir o preço mínimo de vocês também, tá? Isso é muito importante. Preço fixo. Então, por exemplo, no meu caso, muita gente de vocês deve traduzir e cobrar por palavra. Eu cobro a cada 1000 caracteres. Esse é o meu jeito de trabalhar. Então, meu preço fixo a cada 1000 caracteres é X. Então, vocês podem avaliar o que fica melhor para vocês. E variável. Então, de acordo com o projeto. Como eu falei, um projeto para a Volkswagen é um valor, um projeto para uma pessoa que está estudando, que não tem tanta verba, é outro. Tá? Disponibilidade e flexibilidade, isso é muito importante. Os clientes querem agilidade. Enquanto o cliente manda um orçamento para você, ele está mandando para o seu concorrente. Se você não responde na hora, o concorrente responde e você pode vir a perder o serviço. Então, ter esse know-how de responder rápido, de estar ágil, estar a par da internet a todo momento e acompanhar os orçamentos que vêm até você ou os trabalhos que você leva até as agências é muito importante, tá bom? Flexibilidade também. Então, tem cliente que quer que a gente trabalhe a madrugada toda. Cobre sua hora extra. Isso é normal, eu acho super válido, mas também sem abusar, tá bom? Mais de um orçamento. Gosto muito disso, porque você dá flexibilidade para o cliente escolher. Então, por exemplo, você vai fazer um trabalho de uma tradução... se eu tiver um prazo maior para executar o trabalho, vou te cobrar um pouco menos. Se você quiser o trabalho para amanhã, eu vou te cobrar um pouco mais. Tente trabalhar essa flexibilidade. Se você me pagar à vista, eu te dou 10% de desconto. Tentem fazer esses jogos de cintura para vocês conseguirem dar mais liberdade para o cliente escolher. E com isso, vocês têm mais chances de fechar. E quando aumentar meu custo? Você tem que ver o mercado, acompanhar o mercado. A OAB, por exemplo, ela tem uma tabela de preços. A cada ano pode vir a ser alterada. Você tem que acompanhar. Ou então, eu fiz um novo curso que me custou muito caro. Vou aumentar um pouquinho minha hora para compensar todo o investimento que eu já tive. Ou então, o concorrente aumentou o preço. Vou aumentar também, porque não sou boba nem nada, né? Então, é assim que funciona.
E lucratividade, que nem eu falei, vocês têm que cobrar um preço lógico, tanto para vocês quanto para o cliente, mas que não seja abusivo. Pode ter cliente que vai dizer não, que vai recusar o orçamento? Pode, mas faz parte, certo? Alguém me corrija se eu estiver errada, tá? Bom, acredito que essa seja uma tabela fixa, que seja uma sugestão da Cintra. Agora, a agência pode cobrar o que ela quiser, ou ela pode te pagar o valor que ela achar certo, tanto para ela quanto para você. Tem agência que vai... Isso. Exato. Tem agência que tem o FII dela, você não sabe qual que é o FII. Você sabe o valor que você cobra, mas você não sabe o quanto ela cobrou em cima do seu valor. Isso faz parte. Mas você tem que entender que tem que ser um preço lógico, tanto para você não perder, porque você trabalha de casa, você vai gastar dinheiro com energia, você vai gastar dinheiro com internet, você está investindo o seu tempo. Exato, o seu equipamento tem o seu tempo útil. Exato, vocês têm que pensar tudo nesse compilado. Então, um valor bom para vocês, que cubra a mão de obra, que cubra todo o investimento e conhecimento que vocês têm, que seja bom para o cliente ao ponto dele não dizer não e não recusar, tá? E vença o medo de errar, que é o que eu falei. Fui na Record, não deu certo. Fiquei triste? Fiquei. Fiquei com vergonha? Fiquei. Mas, em contrapartida, eu aprendi e não fiz mais, me evoluí, fui atrás de conhecimento para ir muito melhor nos próximos. Tá? E aqui o que eu falei da recomendação. Se vocês entrarem no meu site, vocês vão ver que eu tenho um leque de recomendações e no meu Instagram eu tinha muitas, mas eu acabei tirando por hora. Indicação, redes sociais e o super professor. Não sei se alguém conhece, algum professor de vocês conhece? Conhece? Legal. Teve 3 alunos que me procuraram pelo super professor. É muito legal, uma ferramenta muito útil, é de graça e você pode ensinar yoga, pode ensinar línguas, pode ensinar qualquer coisa que você quiser. Tem várias plataformas e cursos também. Tem muita coisa. Mas aí o que eu quero mostrar, que 5% dos meus clientes, dos meus alunos pelo menos, vem de lá. 55%, eu não sei o que eu tinha colocado, mas enfim, 55% vem das redes sociais, gente. Então, o grupo dos intérpretes que eu coloco lá me procuram, Instagram me procuram, Facebook, LinkedIn, qualquer coisa. Também. E indicação. Indicação é o pilar de vocês. Então, terminou um trabalho, peça uma recomendação do cliente. Você poderia me dar um feedback sobre como foi trabalhar comigo? Eu queria colocar no meu site, ou então mostrar para os meus próximos clientes. Isso vai agregar bastante, é muito importante. E você fica com o ego um pouco aflorado, porque você fica feliz de ouvir bem do seu serviço. Isso faz parte. Então, indicação, você me contratou, você gostou, você vai me indicar para o resto. E é isso também que funciona no mundo dos idiomas, tá bom? Então, são mais alguns insights para vocês pegarem, vocês colocarem no dia a dia de vocês. E, por fim, como que está o tempo? Desculpa. Tá ok? O tempo tá ok? Tá bom. Que aí a gente abre perguntas, respostas. Não, respostas eu dou. Pergunta? Pessoal, quem tiver perguntas, faça aqui no microfone, por favor. Para os intérpretes poderem ouvir o público também. Eu estou falando muito, mas eu não fujo às minhas características, eu falo muito mesmo. Então. É o seguinte, hoje em dia, muita gente está recomendando também as pessoas tentarem, com algum profissional, fazerem um canal no YouTube. Eu sei que o YouTube está meio decadente, mas isso é meio lenda, tá? Um pessoal da direita aí que não está conseguindo está dizendo que o YouTube está falido. Não é verdade. O YouTube está em amplo e as pessoas gostam muito de imagem em movimento. O cinema é considerado uma das maiores artes por causa disso. Ela conseguiu fazer um milagre do movimento. Então, eu acho importante, tem vários colegas profissionais universitários que têm canal no YouTube, e isso traz um retorno de qualificação mesmo, porque o cara fala, não, aquele cara ele consegue fazer uma coisa de conteúdo. Então, assim, por exemplo, por que eu falo um profissional? Porque tem muita filmagem amadora ruim no YouTube. E isso daí estraga a sua imagem. Então, procurem um profissional. Eu sei que é caro, eu sei que... Mas, gente, é um investimento. Tá? Então, procurem também, esse é um meio importante. Também. Olá, Natasha. Quando você começou a fazer a transição do português e começar a trabalhar para o grego... Quais foram as semelhanças de idioma, a proximidade ou a distância cultural, como isso era recebido pelas pessoas? A sua vinda, quando você recebeu a proposta para trabalhar na Globo, o Momento Globo, o quanto você acha que consegue
passar a cultura grega para os brasileiros e vice-versa, como elas se tecem, interleave, né? Bom, as pessoas têm muita curiosidade. Desculpa. As pessoas têm muita curiosidade sobre a Grécia, né? A história da Grécia, como que é a cultura grega. Eu gosto de dizer que quando eu cheguei no Brasil eu apanhei um pouco, porque os europeus costumam ter não vou falar mais frios porque é feio, mas eles costumam ser menos extrovertidos, são um pouquinho mais diretos, e eu passava uma imagem de ser grossa, que eu tenho esse carão fechado assim, mais grossa, mais séria, mas eu tive que aprender que o brasileiro não é assim, porque ou eu ia me dar errado na minha vida pessoal e profissional, ou eu ia me adaptar e dançar conforme a música. Nos meus trabalhos, tanto na tradução quanto no ramo privado, eu fui muito bem aceita. Não vi assim algum ponto que pudesse me trazer dificuldade fora a minha adaptação aqui no Brasil, mas assim eu não vejo alguma semelhança entre as culturas. Eu te diria que são culturas bastante diferentes. A única coisa que eu posso dizer é que são muito amigas, são muito, né, um afeto muito grande, muito calorosas, mas fora isso eu te diria que são assim extremos em todos os aspectos. Tá bom. Eu sou o Juro Bola. Oi. Herete. Minha pergunta é: o grego lhe ajudou com outros idiomas? E também, depois você podia recomendar umas músicas boas, grega, para nós? Posso. Valeu, obrigado. Com certeza, com certeza. Deixe-me ver. Com outros idiomas, eu te diria que não, porque é um idioma muito diferente. A gente tem algumas raízes assim do latim que podem vir a ter alguma semelhança com determinadas palavras, mas eu não te diria que me ajuda com outro idioma. São termos técnicos completamente diferentes, vocabulário completamente diferente, grafia, tudo completamente diferente. E as pronúncias com os meus alunos têm sido assim o meu gargalo maior. Então, é bem difícil, eu te diria. Por exemplo, eu vou falar, o não em grego é ohi. Esse ri que a gente faz, gente, eu vou falar para vocês, a maior dificuldade que eu tenho com os meus alunos. E meus alunos às vezes me mandam áudio, ohi, ohi, ohi. Eles ficam tentando fazer, uma hora eu vou conseguir, ohi, ohi. Aí eles ficam, então assim, é difícil, realmente, a gente tem um vocabulário diferente. Pessoal, ainda tem mais alguma pergunta? Oi, bom dia. Oi. Meu nome é Thalita, eu estou terminando o curso de Tradução e Interpretação. E a gente sempre escuta muito dos professores que o momento de errar é na faculdade, porque depois no mercado de trabalho o mercado é impiedoso e você não pode errar. Eu achei muito interessante você compartilhar que você também falhou, porque é difícil a gente escutar isso, né? De tipo, eu falhei, mas deu tudo certo depois. Sim. E nem sempre é assim que acontece, né? Uhum. E aí eu queria saber se nessa questão que aconteceu, ou se em outros momentos na sua carreira, se você sentiu que realmente alguma porta se fechou por algum erro, ou por alguma questão que você deixou escapar, ou que não foi, às vezes, tão bem executada. Uhum. Se você percebeu que realmente, por causa daquilo, você perdeu outras oportunidades, ou não, ou foi mais um aprendizado que você conseguiu dar a volta e não só se melhorar, mas a partir dele buscar outras coisas, outras oportunidades. Legal. Eu falo que a gente tem que ser transparente, né? E a vida não é tudo flores. Então, a gente tem que assumir quando a gente erra e a gente tem que dar a volta. No caso da Record, por exemplo, eu sei que eu não vou trabalhar mais lá. Pode ser que eu não venha trabalhar, pode ser que não me chamem. Pode ser, mas aí vão pegar uma história. Mas esse não é não me impede de tentar de novo. Teve casos de eu errar assim, absurdamente, de cobrar R$10.000 a mais, por exemplo, numa tradução. Mas assim, foi erro meu de cálculo, porque o cliente insistia que eu mandasse o orçamento no horário de almoço, eu estava na rua na Paulista, louca, maluca, errei. Aí ela falou, tem alguma coisa de errado aí? Eu falei, tem? Tem. Aí eu falei, tá. Aí eu sentei, fiz. Fiquei envergonhada? Muito. Mas aí o jeito que você tem que lidar com isso
É tudo a forma que como a gente fala, como a gente encara o erro, é como a gente vai se justificar. E a cliente, eu pedi desculpas, expliquei o porquê que eu errei, ela entendeu, trabalhei. Hoje eu tenho uma recomendação dela no meu site. Porque é tudo o jeito como a gente fala, como a gente se justifica, e depois eu prestei para ela um serviço incrível que foi bom para ambos os lados. Então não tenha medo de errar. Vai fechar uma porta, mas vão abrir outras 10. Tá bom? E agora mais uma pergunta para a gente encerrar a primeira palestra. Bom dia. Olá. Eu queria saber se tem um momento de embaraçoso, fica quando você faz tradução, e como que você sai dessa situação. Por exemplo, você errou na tradução e você percebeu que tinha errado. Aí como você faz? Ou você esqueceu, travou na hora, aí como que você faz lidar nessa situação? Mas você diz na interpretação ou na tradução de documento? Na interpretação, pessoalmente. Bom, esse foi o caso da Record, né, gente? Que o negócio foi feio, assim, foi feio mesmo. Eu travei completamente. Tinha uma outra intérprete comigo que era do idioma inglês, e aí a tradução era no grego e no inglês. E aí, simplesmente, me afastei e ela continuou em inglês. Porque eu não conseguia mais. Eu travei, fiquei nervosa, errei. A gente tem que aceitar isso. Isso faz muitos anos, gente. 2014. A gente tem que aceitar isso, pedir desculpas, falar, olha, me estressei, realmente não estou me sentindo bem, não posso continuar. E você sabe que você não se sente seguro. Então, você simplesmente termina o serviço, pede desculpas e, né, depois você tenta acertar, você manda um e-mail, se redime e tudo mais. Recebi. Não era para receber, eu não queria receber. Mas eles me disseram que entenderam, foram muito compreensivos comigo, com o meu início de carreira. Faz parte. Mais uma perguntinha aqui para terminar. Oi, Natasha, tudo bom? Oi. Meu nome é Pedro, eu sou professor particular de inglês e eu tenho um canal no YouTube também, Pedro Poliglota. E aí, beleza? Eu coloco conteúdo, tenho um Instagram também, apesar de eu não colocar muita coisa no Instagram, né? Mas eu tenho dado muitas aulas particulares. Ultimamente, eu tenho tido muita dificuldade com questão de carga de trabalho. Como equilibrar, tipo assim, as aulas particulares que eu dou com criar conteúdo que é muito trabalhoso, vídeo. Sim. Eu acho que é algo interessante, assim. Eu também quero começar alguns cursos online. Eu fiz um curso online, consegui vender algumas unidades e tal. Mas, assim, tem sido um pouco complicado essa carga de trabalho. E você me parece alguém que trabalha bastante, pelo que você contou. De várias, né? Como é que você lida com essa questão de carga de trabalho? Bom, eu tive que aprender a definir prioridade. E o que eu falo, eu cheguei a um tempo de estudar das 8 às 11, de trabalhar das 11 às 8 e de dar aula das 8 às 10. Todo dia. Não, todo dia é mentira. 3 vezes por semana. O que eu fiz depois foi definir prioridades. Então, organização de tempo, administração do seu tempo. Durante esse tempo eu vou criar conteúdo. Durante esse tempo eu vou descansar. Durante esse tempo eu vou dar aula. Tem questão de flexibilidade que a gente falou e também da compreensão dos seus alunos. Olha, aluno, eu só posso dar aula de sábado de manhã ou domingo no horário X. Você tem que definir o seu tempo vago e investir seu tempo só no seu aluno. Porque quando você está com o seu aluno, você tem que pensar só no seu aluno, né? E a gente tende a ficar com a cabeça pensando para lá e para cá. Mas a questão importante é administrar o seu tempo direito. Definir prioridade. Bom, prioridade número 1, agregar conteúdo. Pega uma semana, faz um monte de conteúdo, vai dividindo aos pouquinhos no decorrer do mês. Ou então explica para os seus alunos que você só tem disponibilidade num tempo X. Eu acho que essa comunicação e essa transparência é o que mais agrega, passa confiança para o seu aluno e agrega essa aproximação entre vocês. Com certeza eles serão compreensivos, tenho certeza. Olha, eu estudaria seus concorrentes, antes de mais nada. Eu estudo todos os meus concorrentes. Para você entender, porque assim, eu falo que a gente pode ter muita procura, mas você tem que identificar a escassez. Então, o que está faltando no mercado nessa área, nesse idioma? Então, vai identificar a lacuna disso. E aí, cai com a cara mesmo. Então, vamos focar nisso. Você é bom? É bom. Os seus concorrentes são bons? São. Mas entenda seu diferencial, encontre a escassez e vá atrás para entender o que eles fazem bem,
com quem eles trabalham, e eu não acho errado você entrar em contato com a empresa que contrata seu concorrente. Não acho que é desleal sendo da forma correta, da forma de apresentação, sendo com todo o bom senso e a boa fé que a gente tem como humano, tá? Mas eu acho que você tem que fazer isso. Entender o cenário, entender os seus concorrentes, o que eles fazem, como que eles fazem, e identificar a escassez dentro desse ramo para você ser o protagonista e ser a principal referência nisso. Tá? Natasha, obrigado. A palestra foi eu ótima. Agradeço. Obrigada. Vocês podem me contatar. O que vocês precisarem, eu mando para vocês sugestões de agências que eu já trabalhei, eu mando para vocês script, para vocês mandarem e-mail. Eu estou super à vontade de ajudá-los. E qualquer coisa, vocês podem me chamar, fiquem super à vontade. Como a gente fala na Grécia, se você ficar estopoli, muito obrigada, thank you e muitas graças. Pessoal, e eu encontrei a Natasha porque ela fez um post no Facebook, no grupo de tradutores. Achei interessante, convidei para vir aqui ao Poliglotar. E a palestra foi ótima, Natasha. Muito obrigado. Contribuiu bastante aí com a questão da carreira, né, do pessoal. Muitas dicas boas.